E agora a gente vai passar para uma palestra que já é uma palestra tradicional dos nossos eventos da Anjos do Brasil. Por que é uma palestra tradicional? Porque eu vou convidar aqui para o palco o Rodrigo Menezes. O Rodrigo é mestre em Direito Empresarial pelo Instituto de Empresas da Espanha, especializado em Venture Capital pela Universidade de Califórnia de Berkeley e possui uma vasta experiência nas áreas de fusões e aquisições, Venture Capital e Private Equity, assessorando clientes em seus processos de investimento e de compra e venda de empresas. E quem olha o Rodrigo, ele nem parece um advogado, né? Um advogado diferente, um advogado que muda desse mundo e que consegue, ao invés de falar só de direito daquela maneira engessada e antiga, consegue falar de uma maneira muito legal e muito bacana e vai tratar de um tema super relevante, que é como a gente define o valuation em rodadas futuras. A gente já falou de cap table, a gente começou o nosso evento falando disso, e ele é extremamente importante, e tem maneiras que são um pouco mais sofisticadas de definir esse cap table em rodadas iniciais, em rodadas de anjos. Tipicamente, o que a gente vê é isso que a gente olhou aí, alguns empreendedores falando, eu quero 400, 500, 600, 700 mil reais por 10, 11, 12, 15, 8% da minha empresa. Mas quais são as outras maneiras que é possível fazer isso? E, para isso, eu convido o Rodrigo Menezes para tirar o papel da boca e falar com a gente. Bem, Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Pô, esvaziou pra caramba, tá todo mundo no coffee break. Ó, tá todo mundo lá. Boa tarde. Pô, mas quem tá aqui tá respondendo, ó. Valeu. Peraí. Bom, pessoal, definindo o valuation em rodadas futuras. A turma perguntou se eu ia fazer uma apresentação. Eu falei, não vou fazer apresentação, não vai ter PowerPoint nenhum aqui para indicar. O que eu gostaria de fazer e sugerir a vocês? Esse é um tema que a gente, pela primeira vez, está tratando. Há quantos anos que a gente já tem a conferência, Maria? 7 anos. Então, há 7 anos, pela primeira vez em 7 anos, a gente está tratando desse tema aqui. Então, a ideia é que vocês tenham total liberdade também para perguntar. Eu vi a dinâmica aqui, quando eu estava com o painel do Ricardo, que chegam uns papéis com perguntas, né? Então, fiquem à vontade. Não sei se pode fazer pergunta no microfone, então levantar, se identificar e fazer a pergunta. Ou mandar, enfim, o papel com as dúvidas para a gente aproveitar esses 30 minutos para realmente entender como é que funciona essa dinâmica, para aqueles que ainda não o conhecem. Definindo o valuation em rodadas futuras. Vamos mudar um pouquinho o título disso daqui. Definindo o valuation em qualquer rodada. Por que eu estou mudando o tema e dizendo definindo o valuation em qualquer rodada? Quando a gente vai procurar dinheiro, se eu sou empreendedor e eu vou procurar dinheiro, eu vou lá e tenho uma expectativa. E agora, se vocês, em anos anteriores já se falou sobre isso, então vocês já sabem, essas expectativas elas já estão, de certa forma, padronizadas no mercado. Claro que tem um range grande dessa padronização. Então, se eu vou buscar uma rodada de seed, uma rodada de anjo, eu normalmente vou dar 10, 15, 20% da minha empresa. Posso chegar a dar 30%, numa rodada muito superlativa de captação, ou posso dar 5% ou 3%, num valor que seja pequeno, mas eu tenho ali referências que eu já posso usar. E quando eu tenho essa referência percentual, obviamente isso impacta no valor. Então, e como rodada de seed, uma rodada de anjo, ela é uma rodada em geral no Brasil que a gente tem ali de 200 mil até 1 milhão. Eu acho que o ticket médio, inclusive, numa pesquisa da Anjo, é mais ou menos 600. Mas, enfim, pode ir de 15 mil a 1 milhão, vamos colocar dessa forma. Então, a gente já sabe, de 15 mil a 1 milhão, 10% a 15%, 10% a 15%, a 20%. Então, a gente já tem um pouco esse valuation pré-definido. Bom, mas como é que a gente consegue definir isso? Eu, quando fui fazer a imersão lá em Berkeley, já tem quase 10 anos, o papa desse assunto, um dos papas desse assunto, Jerry Engel, eu me lembro que ele tinha lá toda uma metodologia que o nosso querido mestre dos mestres, de todos os mestres, Marcelo Nakagawa, que sabe tudo de tudo, conhece melhor do que o Jerry Engel, devia estar lá na aula, inclusive. Então, ele falou, olha, como é que eu vou precificar isso aqui, esse valuation de agora? Eu vou precificar baseado naquilo que eu vou pegar e capturar lá no futuro. Então, se eu estou colocando 1 milhão aqui, daqui a 6 anos eu quero tirar 10 milhões,
vamos supor que seja isso, como investidor, então eu tenho que trazer esses 10 milhões a valor presente e, claro, eu vou me basear em todo o track record que tem de determinada indústria. É fácil para os americanos falar de track record da indústria de venture capital, porque ela nasceu nos anos 60, 40, 50 anos, quase 60 anos de indústria. Então fica mais fácil falar isso e dizer, olha, exatamente não dá para comprar tudo isso, ainda que tenha uma técnica, até uma fórmula, inclusive, para se chegar nesse número. Mas mesmo lá, e por isso que eu vim nessa referência, há uma enorme dificuldade em se chegar no valuation dessa primeira rodada. Mesmo com esses parâmetros, mesmo com Berkeley ensinando, mesmo com o mestre dos mestres de todos os mestres, Marcelo Nakagawa sabendo de tudo, é difícil chegar. Então, os próprios americanos criaram duas figuras. Uma figura chamada cap e uma figura chamada desconto. Aonde a gente começa a estabelecer e jogar a responsabilidade, então a gente dá aquela famosa empurrada com a barriga para a rodada seguinte. Então, vamos supor que eu e o Ricardo tem essa cara de investidor rico, então o Ricardo, rico, investidor, tem muito dinheiro na conta, eu, mero empreendedor aqui, tentando buscar o meu espaço, a minha alternativa, as minhas buscas, mas eu olhei, o Ricardo gostou de mim, foi simpático comigo da primeira vez, não acreditem em investidor anjo simpático, ele não existe, tá bom? Se vocês olharem para o Cássio rindo, é exceção, ele está rindo para alguma outra coisa, ou ele está rindo para não tomar bronca da Maria Rita, então é alguma coisa assim. Investidor anjo não ri. O único que ri é o Daniel Ibre, esse sim ri, esse ri demais, né? Mas vamos voltar aqui ao Ricardo. Então o Ricardo vai lá investir. Espera aí que eu me perdi, eu vou fazer bullying, eu me perco, rapaz. Olha que danado, não tem não aqui, o microfone está comigo. Então, aí... Então, ó, você me atrapalhou agora de novo, ó, me desconcentrou aqui. Lembrei, o Ricardo, investidor que está sorrindo aqui, não sei porquê, vai colocar lá o dinheiro e fala, olha, a gente não consegue chegar a uma conclusão de qual é o valuation. Eu acho que, por exemplo, o valuation é de 3 milhões, o Ricardo acha que o valuation é de 2,5 milhões. E, na verdade, quando eu falei que o valuation é de 3, eu ainda posso achar que ele é de 5, tá bom? Posso achar que ele é de 4. Então, eu posso achar que esse valuation é maior, mas... A gente está ali nesse debate, mas o Ricardo comprou o meu projeto. Ele comprou a minha empresa e fala, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse valuation para a próxima rodada? Porque daqui a pouco, vamos supor que a Mindset investisse no Brasil, ela não investe, mas vamos supor que ela investisse aqui, e aí ela fala o seguinte, olha, eu vou investir também na Série A, lá no Rodrigo, sei lá, vou colocar 5 milhões de reais no Rodrigo Menezes Limitada, e nós dois deferimos a próxima rodada essa responsabilidade. Então, nós vamos colocar um desconto nesse valuation do Ricardo. Então, vamos dizer o seguinte, a gente não definiu se é 2,5 ou 3, mas sobre o próximo valuation vai se aplicar um desconto de 40%, 30%. Um percentual parecido com esse, tá bom? Pode ir um pouquinho para 20, pode ir para 50, muito difícil, ele está mais próximo dos 30. Mas vamos lembrar, tem parâmetros para isso, pode até ser 10, a depender do projeto. Então, isso significa dizer que o valuation que o Ricardo vai ter vai ser os 10 milhões de reais descontados de 40%, ou seja, ele entrou numa rodada a 6 milhões de reais. Então, a gente definiu isso, e agora voltamos, então, ao título da palestra, que foi sugerido, muito bem sugerido pela Maria Rita, o valuation futuro. Eu defini antes o valuation futuro do Ricardo. A gente está apostando que isso aqui vai funcionar. E esse, o segundo mecanismo, que foi o primeiro... Olha só, Cássio, você está rindo? Está sério? Só para saber, o Cássio está rindo, isso não é coisa de investidor anjo. O cap. O cap significa, naqueles 2,5 e 3, para dizer o seguinte, olha, Rodrigo, a gente está com dificuldade disso, mas vamos fazer assim, vamos deferir novamente para a próxima rodada isso, mas vamos colocar um cap, porque eu não quero pagar aqueles 6 milhões que você acabou de dizer. Repara, propositadamente a gente colocou 2,5 a 3. Pô, e de repente vem o dobro para o Ricardo ter que pagar, entre aspas, de valuation? Não, ele fala, tá tudo bem, eu compro os teus 3 milhões, ou compro os 4 milhões, ou compro algo a mais. Então a gente coloca um limite naquele valuation. Então eu sim estou dizendo que pode ter uma rodada de 10 milhões, mas que não importa. Se a gente colocou no nosso contrato que o limite é de 4, é de 4.
Então, eu estou feliz, porque eu achei que eu fosse ganhar 3. O Ricardo está feliz, porque talvez fosse pagar muito mais, porque o projeto arrebentou, a gente foi muito melhor sucedido do que a gente esperava, e a gente colocou esses parâmetros para fazerem funcionar. Pronto. O quão comum isso é no Brasil? Pouco. Quem quer chutar por quê? Mercado pouco maduro, então... O mercado mais maduro. Gostei do começo. Continua. Você tem mercados, por exemplo, como Estados Unidos ou Europa, onde você consegue projetar cenários econômicos onde você mais ou menos sabe o que vai acontecer nesses cenários. Eles não têm grandes problemas políticos, econômicos, onde acaba influenciando nos cenários. Então, quando você faz isso com o Brasil, fica muito complexo, né? Eu não sei se eu associaria aos cenários, mas sim a maturidade do mercado eu gostei. Quem continua? Desculpa, qual é o seu nome? Sérgio. Obrigado, Sérgio. Quem continua, o Sérgio? Não. Continua. Não estou vendo aqui. Ali, vai. A chance de ter uma segunda rodada em um tempo, não sei, hábil aí para continuar o interesse nessa empresa no Brasil não é grande, é pouco comum. Continua, está indo por aí. Mas por que não tem? Então isso significa dizer o quê? Qual é o seu nome? Ibrahim. Ibrahim. Qual é o seu nome, Ibrahim? Obrigado pela resposta. Continua. Não tem uma segunda rodada, o que significa que quem tem a força aqui? Quem tem a força é o empreendedor. Não, o investidor, porque não tem... O investidor tem a força. Quando a gente vai para cenários mais maduros, obrigado, Ibrahim, obrigado, Sérgio. Quando a gente vai para cenários mais maduros, você tem empreendedores, especialmente empreendedores seriais, tem lá, se eu não me engano, uma das empresas, inclusive, da Mindset, a de devices para carro, a End App, certo? A End App, se eu não me engano, acho que o founder dela tem 50 e poucos anos. E já teve 3 ou 4 empresas antes, não foi? Quantas? Waze. Um deles, mas não é só o Waze, tem o Ariel também, não é? E ele também tinha, não só o fundador do Waze. Então, numa empresa, você tem 2 caras que tinham fundado 4, 5 empresas, cada um antes. Um empreendedor como esse, que fez saída, ele a gente conhece, o cara que fez saída de Waze, 1,2 bi de dólar. O cara que fez a saída, eu me lembro do caso, um dos casos que ele contou, tinham sido 200 milhões de dólares no bolso dele. Cara, esse cara tem a força, né? Esse empreendedor tem a força. Então, você tem aquilo de oversubscription, né? Você tem um monte de investidor querendo colocar dinheiro nesse cara. E como ele, tem mais 100, tem mais 1.000. Se você vai para o Vale, tem mais 10 mil, porque só não estão os americanos lá, estão os americanos, os chineses, os indianos, os europeus, os brasileiros, os israelenses. Então, lá, o cap desconto, ele vai funcionar melhor, o empreendedor tem. Aqui no Brasil, a gente já não vai ter tanto essa dinâmica. Vamos seguir. Lembrando, pessoal, podem interromper para perguntas a qualquer hora, ou o papel aqui que a turma pega e depois a gente responde. Bom, a gente não tem, então, muito essa rodada do cap, muito essa dinâmica de cap e desconto. Ela vai acontecer em alguns poucos casos. Vamos continuar no valuation, mas será que eu tenho uma forma de recompor valuation? Porque se eu for voltar, por exemplo, o meu com o Ricardo, a gente ainda assim pode cometer um erro. Ou não é um erro. Em startup a gente erra o tempo todo, acerta, erra, acerta, até ir colocando a dinâmica na mesa. Mas vamos pegar toda essa fileira aqui, 4, 6, 8 investidores dessa primeira fileira. E a gente teve, quer dizer, vamos supor que eles não sejam os especialistas que são aqui nessa fileira, a gente vai lá e, de repente, tem 40% nessa primeira rodada, eles colocam 800 mil, então 100 mil cada um, e eles tomam 40% da empresa. Em comum, vamos supor que não tenha sido por uma razão justificável, então, por exemplo, um investimento de CAPEX que demandaria muito capital, a gente acabou de falar que é 800 mil, não é um volume de, sei lá, de health tech para fazer um device grande de 50 milhões. Aí vem o investidor depois, então vem um fundo e fala, olha, eu adorei o teu projeto aí, a tua empresa Rodrigo Menezes, da Rodrigo Menezes Limitada, mas com 40% já tomado naquilo que a gente chama de cap table, ou seja, na participação societária, a grosso modo,
para a gente simplificar a dinâmica, eu não vou entrar, porque eu, como investidor, em geral, quero tomar mais ou menos 20%, vou colocar uns 5 milhões dentro dessa companhia, e eu preciso com que você tenha agora ainda, porque a gente ainda está muito early stage nessa dinâmica, eu preciso que você tenha mais de 50% da empresa, ou você e o seu grupo de fundadores tenham mais de 50% da empresa. Como é que a gente resolve isso? O Sérgio e o Ibrahim também podem colaborar de novo. Já vi que não são os tímidos, né? O brasileiro é tímido para falar e tal. Então... Peraí, eu vi aqui o quê? Tem lá. É Fábio. Faz a saída dos investidores anteriores e dilui isso para a próxima rodada. A saída dos investidores anteriores. Vamos aí. Mais. Sérgio ali de novo. Obrigado, Fábio. Você pode fazer um contrato com esses investidores prévios, né, os early investors, onde eles tenham também um processo de earn-out. Então, eles já, a partir do momento que bater um determinado valuation ou uma próxima rodada, eles são obrigados a sair e aí você consegue aumentar o cap table na hora desse investidor que quer ter o cap table e ter o... Estou indo parecido com o Fábio, então. Estou tirando o investidor da mesa, certo? Exato. Mais resposta. Obrigado. Quem é torcedor do Fluminense? Porra, você. Torcedor do Fluminense, cara, normalmente é um cara que é intelectualizado. Então, a gente não pode falar o mesmo dos corintianos, flamenguistas e tal. Então, a gente tem certeza que o cara tem sempre uma contribuição interessante, inclusive dizer, humildemente, não sei o que falar. Caso seja este o seu caso. Vai. Subscrever novas ações ou não? Ó, você vê que o cara sempre tem, né? O cara do Fluminense, ele mesmo quando sabe o cara alguma coisa, ele fala que está certo. É, mas não é. Mas é. Porque você pode passar por aí. Qual o seu nome? Alceu. Obrigado, Alceu. Mas quem mais? Quem que é o torcedor do Corinthians que quer dizer, não, cara, eu sou inteligente, muito... Readequação de percentual. Qual o seu time? Tinha que trocar. Mas, ó, isso aqui combinado com a subscrição de ações, vai bem. Vamos lá. A gente passou aqui e realmente a subscrição de ações vai aparecer, porque eu tenho uma nova entrada de investidor. Eu posso tirar essa turma toda, mas se a gente está indo para uma nova rodada, se a gente está pegando 10 milhões, essa turma aqui não quer sair. Então, imagina, eu chego para o Daniel e falo assim, Daniel, sai. Eu falo para a Maria Rita, sai. Não, cara, agora que o negócio está indo... Esta é uma alternativa, Fábio, Sérgio, mas não é uma alternativa que talvez eu consiga construir. A entrada de um novo capital, eu posso forçar essa turma, e aí por isso que eu vi que da parte certa, eu, óbvio, que estou sempre entrando nesse valuation superior, eu estou botando aquilo que a gente chama de ágio, eu estou pagando um ágio para entrar com aquilo. Então, eu posso forçar uma diluição maior dessa turma, mas, invariavelmente, para fazer isso... Desculpa, me esqueci o seu nome. Sérgio também, facilitou, né? Você torce para quem mesmo? A gente faz uma recomposição dessa participação. Muito difícil, mas é preciso. Se esses caras aqui não conseguirem fazer essa composição dessa participação comigo, eles que estão achando que estão sentadinhos no bolo que está bacana, não vai ter aumento desse bolo. Não adianta nada ter 40% de um negócio que eu não vou conseguir adiante, porque eles não conseguiram fazer nenhuma concessão nesse cap. Já vou aí, Fábio. Então, eu preciso com que todos eles façam o seguinte, olha, lembra que a gente falou no comecinho desse exemplo? Erramos. Erramos. Mas, eles podem sim, vamos olhar para o teu earn-out agora, mas ele é de uma outra forma, tá bom? Eles podem sim dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu aceito essa diluição. Mas os resultados que têm que ser entregues a partir disso têm que ser X, Y, Z. Daqui a 2, 3 anos. E aí, ele vai se alinhar, eventualmente, com o investidor dessa rodada que entrou, que falou sim, porque o resultado tem que ser aquele que eu estou pagando para a entrada, ou a gente está colocando algo a mais, ou melhor, espera-se que seja algo a mais. E aí, nesse momento, essa turma cai para 30%, o investidor novo entra com 20%,
e eu mantenho lá os meus 50% ou 19,9%, 50% mais 1%. Então, esta é a outra forma de eu conseguir fazer esta redefinição de valuation futuro. Fábio. Essa amarração dos primeiros investidores não seria feita lá no primeiro momento de contrato jurídico, o qual ali você já diz que futuramente terá essa redução de participação deles? Sim, se eu soubesse disso. Lembra que a gente errou nesse exemplo, né? Então, pode ser, vamos pegar esse exemplo e vamos transformá-lo agora em algo que seja 30%. Então, que a gente não tenha o problema, na verdade, pela entrada de um novo investidor. Mas, ainda assim, a gente olha para essa rodada e fala assim, cara, 30% ainda é muito, né? Então, 30% é bastante. Vamos fazer o seguinte, se eu entregar para vocês esses resultados daqui, vocês caem para 25%, eu recupero 5%? É possível fazer isso? É. Comum? Não. Aqui no Brasil, não. Não significa que não exista. Mas comum não é exatamente algo que dá para dizer. Basicamente é uma negociação mesmo. É melhor ter 25% de muito do que ter 30% de pouco. Sempre. Sempre. Não vai mudar nada disso. Obrigado. Vamos seguir aqui ainda, dentro dessa dinâmica sobre a gente está falando dessa recomposição, que eu queria contar um exemplo para vocês real disso, da recomposição frustrada. Uma empresa que provavelmente a maioria de vocês conhecem, porque é uma empresa que inclusive recebeu série B de investimento, foi uma série bem robusta, não posso cravar um número que talvez apareça no Google, tinha esse problema. A grande questão é que o investimento inicial foi muito robusto. E aí, com esse investimento inicial robusto, acontece que a empresa fez quase que eu dou uma cariocada aqui, fez uma macaca. Na sequência, ela teve que chamar um novo grupo de investidores. Desculpem, ela chamou aquele grupo de investidores anterior e com mais 2 caras. E esses 2 caras que entraram, a empresa não estava mal, tá bom? Mas a empresa fez uma caca na hora da parte de IT. Não tinha jeito, teve que refazer tudo aquilo que tinha feito. Tem um custo isso, tinha um custo. E nessa própria chamada de rodada, acabou que ainda no anjo você teve uma perda de 50%, não é uma perda a palavra correta, o empreendedor passou a ter, antes mesmo do investimento do fundo, menos de 50% do capital. É difícil isso, porque esse aqui é um exemplo frustrado, onde depois apareceu, vamos pegar o negócio do 25-30, né? Melhor você ter um pedaço de um bolo maior, né, do que ter um maior pedaço de um bolo menor, porque era muito difícil apontar quem está certo, quem está errado. É mais ou menos, olha, eu há 20 anos eu vou daqui para Moema pela Marginal, e o Waze, de repente, diz que eu tenho que ir pela Santo Amaro. Quem está certo? Bom, o Waze está ali, tem dados que está mostrando, mas eu faço esse caminho há 20 anos. É difícil dizer quem está certo, quem está errado. E aquilo foi o necessário para a sobrevivência da companhia. O grande ponto é, você consegue fazer, o investidor não entrou, então era para ter uma rodada seguinte, que o investidor fundo não entrou, mas, e aqui que entra a parte bacana, e esse foi um grau de humildade até do grupo de investidores em conjunto com os empreendedores, é que essa recomposição de equity, ela pode vir não somente pela sua parte de fundador, mas ela pode vir pelo seu trabalho, e não apenas pelas suas entregas. Então, repara, a gente já falou de entregas antes, né? A gente falou de combinados de entrega. Olha, se eu entregar isso daqui, então a gente acerta essa queda de 40 para 30 e assim por diante. O que a gente consegue fazer é de dizer, olha, Rodrigo, então você vai tocar a companhia e como executivo da companhia, junto com o seu grupo de executivos, que a gente vai atrair para cá, porque agora a gente não vai mais cometer esse erro de IT, então agora entra o Ricardo, que é craque em IT, ele vai ser o nosso CIO e assim por diante. Esse grupo, se vocês conseguirem atingir essas metas como executivos, e agora repara que a gente mudou a figura, já não é mais a figura do sócio, portanto, você está intitulado a conseguir capturar mais 10% da companhia. Então, eu e o Ricardo, sei lá, eu 7 e o Ricardo 3, nós vamos capturar e ali a gente recompõe, então, a nossa participação para 60%. E aí, esse caso até, ainda, enfim, a empresa existe, né? Como eu disse a vocês, porque deu um pau, mas
houve esta recomposição. Acabou que a empresa não deveria, ela deveria ter a verdade, e aqui trazendo esse exemplo, a empresa deveria ter, os anjos deveriam ter feito concessões e aquele dinheiro do fundo tinha que ter entrado, porque aquilo sim era que faria a empresa ir para o próximo patamar. Ela não conseguiu ir para o próximo patamar, pode ser que continue. Houve está acontecendo, na verdade, a gente está no gerúndio, nessa recomposição que a gente acabou de falar, mas é uma outra alternativa de você poder fazer este conserto. Vamos seguir. Vamos aqui, quando a gente está lá, eu vou chegar numa aceleradora, eu vou chegar numa incubadora, ou vou chegar em fundos de seed pré-estabelecidos que tenham os seus labs ou os seus corporate ventures de labs, eu consigo mexer no equity que eles vão me tomar? Não consigo. Então, se você vai ouvir aqui na a Carol da Waira, ela vai lá, você vai na Waira, a Waira tem o seu percentual pré-estabelecido. Está lá. Não importa qual é, se é de 5 a 10, se é 5, se é 7,5, se é 10. Não importa. Se você vai entrar no programa de aceleração dessa empresa e fala assim, poxa, mas a minha empresa vale muito mais do que isso. Está tudo bem. Então, não bate lá na porta da Waira. Se você acha que a Waira não agrega o valor que agrega, que por acaso agrega muito, mas tudo bem, você tem todo o direito de não ir lá. Mas esse é o modelo. Eu vou para o Y Combinator. Cara, o Y Combinator, bom, a aceleradora que mais tem exits no mundo. Então, de olhar e falar, os caras tomam, se eu não me engano, 7% lá. Pô, mas não importa o Y Combinator, eu fui o fundador do Waze, então vamos supor que o Uri Levine chega lá, o Y Combinator, eu vou aqui e eu vou te dar, eu não vou aceitar 7, eu aceito 3. O Y Combinator é 7, não é 3. Será que a Y Combinator pode fazer uma concessão para 3% por causa do Uri Levine, que é fundador do Waze? Eu, Rodrigo Menezes, acho até que poderia, mas duvido que eles façam. Então, mas pode ser, eventualmente. Então, não tentem mudar os modelos, falar quando esses modelos já estão pré-estabelecidos, porque vocês não vão conseguir. E isso funciona nas aceleradoras brasileiras, nas aceleradoras americanas, europeias, israelenses, chinesas. Eu estive na China agora, eu fiquei 20 dias numa missão de inovação lá. Foi bem interessante. A primeira parte para dizer aqui é que nós estamos perdidos, porque os chineses trabalham muito. Então, para quem acha que o chinês trabalha muito, eu acho que eu trabalho muito, eu acho que eu trabalhei muito, eu não trabalho nada, o chinês trabalha muito. E isso é real. Esses caras são uma máquina de trabalho. E o curioso é que, como eles ainda não têm grandes histórias para contar, né, as histórias estão começando agora, eles estão estabelecendo os parâmetros deles. Nesse estabelecimento de parâmetros, óbvio, eles vão olhando para o mundo e vão copiando o que o mundo fez de certo e de errado, como tem que ser. A gente nada se cria, tudo se copia. Se o negócio já está pronto, para que você vai fazer uma nova roda se ela já existe? Você pode adequar, adaptar, mas ela está ali. Mas eles lá, surpreendentemente, por conta dessa novidade, eles acabam sendo super flexíveis nessas trocas de participações. Então, estou só trazendo aqui talvez algo um pouco mais pitoresco e diferente de tudo que eu tinha falado até agora, mas que lá a gente viu isso acontecer, essas recomposições. Então, teve uma aceleradora que eu fui em Hong Kong, daqui a pouco eu lembro o nome, ou se eu não lembrar depois eu mando para vocês. Era uma aceleradora só de fintechs. Tinham mais de 400 fintechs sendo aceleradas naquele momento e no espaço, tá bom? Era um negócio. E lembrando que em Hong Kong não tem espaço. Mas tinham 400 startups, grande parte delas de Hong Kong e mainland China, mas também outras da Ásia e até algumas da Europa e Estados Unidos. Onde eles lá tinham um modelo flexível, mas um flexível não pré-determinado. O que eu quero dizer com isso? Falar, olha, não é 5 a 10. Não, eu vou me adequando à qualidade do empreendedor. Esse é o modelo que aqui a gente não vai ver e não vai ver em outros lugares, mas isso pode acontecer também. Pessoal, estou faltando aqui 3 minutinhos para acabar. Eu queria terminar com uma dinâmica que é... Eu disse a vocês que o investidor tem a força. E essa é uma verdade. E não é uma verdade só aqui, não, tá bom? Isso é uma verdade na Europa, isso é uma verdade em boa parte dos Estados Unidos, quando você não está em lugares quentes, em hubs quentes, startups. Óbvio, Israel é um lugar quente também, então não vai ter. O investidor tem a força.
Mas os parâmetros, eles já estão pré-estabelecidos, eles existem. Então, eu estou trazendo aqui dinâmicas para vocês que, como a turma brinca lá no escritório, eu escreveria. Então, não importa se eu estou de um lado, a gente trabalha para mais de 35 fundos e para mais de 100 startups. Então, não importa em que lado a gente esteja, você tem parâmetros que estão pré-estabelecidos por essas duas turmas. É importante que vocês, antes de começarem essas conversas, busquem essas informações, porque elas estão aí, seja no Brasil, seja fora. Não vão perder tempo de dizer, puxa, não, mas é que eu acho que o meu... Não, isso é tempo perdido de bobeira. E tem um outro ponto, que é, encontre, na verdade, a máxima aqui da Anjos, inclusive, ou a máxima de Anjo, de smart money, de falar assim, talvez o dinheiro do Cássio às vezes faça muito mais sentido, mesmo que seja um volume menor do que o meu, porque eles sempre investiam em IoT, sei lá, 10 vezes, e eu nunca investi em IoT, estou pagando mais, mas eu não tenho experiência nisso. Ele tem. Ele já fez 3 write-offs do investimento dele, acertou 4 saídas, outras 3 andaram de lado, então ele tem mais experiência do que eu, e talvez valha mais a pena pegar o dinheiro dele, porque aquilo no longo prazo vai valer mais. E essa é uma maratona, para usar um super clichê, não é uma corrida de 100 metros. Então, queria agradecer muitíssimo o tempo de vocês, vou estar à disposição, o meu e-mail é rodrigo.menezes@thehike.com.br, quem tiver dúvidas, manda lá, ou me acha aí no LinkedIn, no site do escritório, vai ser um prazer poder ajudar. Parabéns mais uma vez, 1000 vezes, Anjos do Brasil, Dona Maria Rita, seu Cássio, a turma toda, adoro estar aqui. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Rodrigo. Sempre é top. Obrigadão. Não, é isso, né? Eu acho que assim, o Rodrigo falou de uma coisa importante, como que a gente transforma o nosso mercado num mercado cada vez mais maduro, né? Anjos do Brasil, 7 anos atrás, quando a gente começou a ver esse mercado, ele era muito menos maduro.